O fisioterapeuta, ele é o guardião do movimento. Enquanto eu pesquisava o assunto para esse vídeo aqui, eu achei uma coisa muito legal, onde falava que a profissão da fisioterapia, ela tem desenvolvido um conceito de que o movimento, ele também é um sistema fisiológico. E muitos fazem um esforço muito grande por meio das suas ações, por meio das suas atitudes, para que o fisioterapeuta ele seja reconhecido como... Que bom que você clicou para assistir esse vídeo, mas antes de seguir o conteúdo, deixa eu te dar um recado. É o seguinte, a maioria dos conteúdos que eu faço por aqui, eu gosto de fazer ao vivo. E eu posso te avisar sobre quando eu faço essas lives. Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso por meio de um grupo de Telegram que se chama Telefísio, tá legal? Hugo, o que é Telegram? Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que melhor. Então, se você quiser receber avisos sobre as lives que acontecem aqui, aí você pode vir interagir comigo, entra nesse grupo de Telegram que se chama Telefísio, e eu te espero lá e segue o vídeo que você estava assistindo antes. A política da Associação Americana de Fisioterapia, ela diz que os fisioterapeutas devem estabelecer um diagnóstico para cada paciente ou cliente. Então, sempre antes de tomar uma decisão de tratamento, é feito esse processo de diagnóstico fisioterapêutico. Isso daí é feito para conseguir saber mais sobre as condições específicas que merecem uma atenção especial do fisioterapeuta. Então, como nós vimos um pouco lá na live sobre exames, na live passada, as etapas desse diagnóstico começam por observar a história do paciente. Depois você vai fazer uma revisão dos sistemas dele que ele tem, e aí você vai fazer testes especiais e interpretar todas essas informações por último. Tá bom? Então o fisioterapeuta ele é qualificado para fazer o diagnóstico fisioterapêutico nas condições que são neuromusculoesqueléticas. Tá? Interessante falar aqui que isso é sempre respeitando a lei da prática profissional, né? Acontece que lá nos Estados Unidos a legislação ela pode mudar de um estado para o outro. Então a legislação ela varia de um estado para o outro. Mas aqui no Brasil, a mesma legislação ela é válida em todo o território nacional. Então, em qualquer lugar que se for do Brasil, é a mesma lei que vai estar atuando. E os processos de diagnóstico na fisioterapia, elas ainda são considerados que estão em desenvolvimento, tá? Está tudo em muito desenvolvimento. Então a classe do fisioterapeuta, eles sempre estão discutindo sobre isso, né? Conversando sobre isso. Muitos falam que apenas uma avaliação é o que leva ao diagnóstico. Já se a gente for checar lá no guia do fisioterapeuta, né? Já expliquei sobre o guia aqui, lá diz que a prática, para ser baseada em um diagnóstico, ela precisa ter 5 elementos. 5 elementos, tá? Que é o exame, a avaliação, o diagnóstico, prognóstico e a intervenção. Aos poucos aqui no canal eu estou falando um pouco sobre cada um deles. Cada um desses pilares nós estamos falando aqui aos pouquinhos. Isso daí vai ser show de bola. Legal? Olha só, o fisioterapeuta ele é o guardião do movimento. Enquanto eu pesquisava o assunto para esse vídeo aqui, eu achei uma coisa muito legal, onde falava que a profissão da fisioterapia ela tem desenvolvido um conceito de que o movimento ele também é um sistema fisiológico. E muitos fazem um esforço muito grande por meio das suas ações, por meio das suas atitudes, para que o fisioterapeuta ele seja reconhecido como um especialista do movimento. Então, esses dias mesmo aí eu estava navegando no Instagram, estava vendo as publicações do Instagram, as hashtags, aí eu vi o pessoal postando essa frase de que o fisioterapeuta é o guardião do movimento. Eu não sei quem criou essa frase, tá? Não sei, mas fica aqui meu reconhecimento, porque é desse jeito aí que nós vamos ser reconhecidos como especialistas do movimento, tá? Especialistas do movimento. Quando todo mundo tiver isso em mente, isso daí vai ser um grande diferencial para a fisioterapia. Então a definição de diagnóstico em fisioterapia ela é baseada no modelo de incapacidade. E é bastante diferente do diagnóstico médico. O diagnóstico médico ele é mais focado na patologia a nível celular. Já o diagnóstico fisioterapêutico ele vai estar envolvendo os sintomas da patologia. E a definição também vai definir as deficiências, a incapacidade ou as limitações funcionais. Se você quiser saber tudo sobre essas coisas, eu fiz uma live, tá? Uma live onde falava sobre o diagnóstico clínico, qual que é a diferença do diagnóstico clínico e do diagnóstico médico, e também na live sobre saúde, funcionalidade e deficiência. Nessas duas lives aí você vai conseguir entender tudo que está por trás do diagnóstico médico e por trás do diagnóstico fisioterapêutico, juntamente com essa live daqui de hoje. Qual que é a finalidade do diagnóstico fisioterapêutico?
simplesmente é conseguir especificar o máximo possível as informações e, por causa disso, por causa dessa especificação, conseguir uma estratégia de tratamento que seja de muito resultado para o paciente, de acordo com as necessidades individuais que ele tem. E outra grande finalidade do diagnóstico fisioterapêutico é conseguir perceber quando que vai ser necessário fazer um encaminhamento médico, tá? Fazer um encaminhamento para o médico. Então essas são as duas finalidades que são simples e óbvias do diagnóstico fisioterapêutico. Mas existe mais coisa do que isso, tá? Isso daqui que eu falei é só a pontinha do iceberg, tá? Digamos assim. Para a gente explicar de forma mais ampla sobre o diagnóstico fisioterapêutico, eu posso dizer que a finalidade do diagnóstico, do fisiodiagnóstico, é guiar o fisioterapeuta na escolha de estratégias mais apropriadas para o paciente, sempre com o objetivo de diminuir a incapacidade e aumentar a funcionalidade, tá bom? Às vezes o processo de diagnóstico fisioterapêutico ele não vai levar a reconhecimento de um distúrbio específico, tá? Então, às vezes, você vai fazer os processos de diagnóstico e não vai identificar uma coisa específica. Nesses casos daí, o tratamento ele pode ser feito para aliviar os sintomas e evitar que esses sintomas progridam, tá? Evitar que esses sintomas avancem. Então, gente, ó, também na nossa prática vai poder acontecer de o paciente estar num estado que é muito agudo, isso daí vai atrapalhar de examinar ele, tá? Aí examinar ele por completo naquela primeira visita ali. Também pode acontecer de que nós vamos ter que avaliar bem quando o diagnóstico clínico tiver escrito tipo assim, dor no ombro ou dor lombar, um diagnóstico clínico inespecífico. Nesses casos daí, o seu olhar clínico ele vai ter que estar bem avançado e mesmo quando o paciente chegar, né, com um diagnóstico clínico que seja estabelecido, que seja específico, mesmo assim nós precisamos treinar a nossa habilidade de comparação, tá? Comparação para ver se os achados do diagnóstico clínico são os mesmos achados que você, fisioterapeuta, viu de acordo com o seu diagnóstico, de acordo com a sua avaliação, tá bom? Tamo junto, Teus. Show de bola. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Para você que assiste meus vídeos até o final, eu tenho uma surpresa para você. Talvez não seja mais surpresa, talvez você já saiba, mas é o seguinte, eu tenho um grupo de Telegram, lá eu consigo interagir melhor com você, consigo te mandar conteúdos extras, tá legal? Então entra nesse grupo, eu te espero lá, você não vai se arrepender de verdade.